There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. E aí, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Nicast, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje é quinta-feira, por mais que eu esteja feliz, hoje é dia de prova. Essa semana e a próxima eu tenho prova pra fazer, depois dessa semana e da próxima semana eu já estou tecnicamente de férias. Mais um fim de semestre, e aí eu vou do sexto semestre pro sétimo, ano que vem eu me formo, ano de TCC, enfim. Mas agora eu tenho prova de macroeconomia, e então eu estou muito ansiosa para as minhas férias para poder descansar. E aqui estou no meu ambiente de estudos com a minha garrafinha de água cheia. Então vamos lá, eu ainda tenho uma aula para assistir, então eu pretendo fazer essa prova no máximo em 20 minutos. Agora são 6h53, então 7h30 já quero começar a assistir uma aula atrasada que eu tenho para assistir. Enfim, vamos lá. Já aviso de antemão, gente, sem expectativa alta para essa prova, porque eu fiz duas e minhas notas também não foram muito boas, porque são matérias que eu não estudo, elas são matérias que estão no meu cachorro fazendo graça. Estão lá pra estudar, mas eu, tipo assim, eu nunca vi nada do conteúdo, eu não faço a menor ideia, porque como eu sou ensinos dirigidos, lembrei a sigla do ED, essas provas são ED, ensino dirigido, eles estão lá só pra conclusão de curso, mas eu nunca estudei nada, então, tipo, eu não sei nada. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Agora começou as partes narradinhas do vídeo, que eu acho muito legal e eu gosto muito de fazer. Então vamos lá. Essa prova de macroeconomia, gente, que prova dificílima, muito difícil. As outras duas que eu fiz, eu ainda tinha uma noção básica, eu consegui me virar. Mas essa era um conteúdo extremamente difícil, eu nunca tinha ouvido falar sobre nada que tava nessa prova. Pesquisei no Google, tentei recorrer ao amigo Google, mas enfim, não deu certo. Eu acabei perdendo a paciência porque eu sou uma pessoa muito inquieta, eu não gosto de ficar na mesma coisa muito tempo, isso é um problema? Sim, que eu preciso melhorar bastante. Mas eu acabei chutando a maior parte das perguntas, chutei praticamente todas porque eu não tinha certeza de nenhuma. E o que aconteceu? Eu tirei 4 nessa prova, não é uma nota que eu me orgulho, minhas notas não são tão abaixo da média assim. Mas essa em específico foi muito difícil, eu acabei tirando essa nota ruim. Mas porque eu tirei uma boa nota na outra prova que eu tive, entreguei todos os trabalhos no prazo, fiz todas as atividades, eu passei. Aí eu fiquei muito feliz porque, sério, na hora que vi o 4, eu fiquei bem triste, bem desanimada, porque eu tento, eu me esforço, eu estudo bastante pra não precisar ficar de DP ou precisar fazer prova de segunda chamada. E aí nessa eu acabei tirando 4. Eu fiquei um pouco chateada, mas depois que o AVA atualizou as notas e eu vi que eu tinha passado, minha tristeza foi embora, fiquei feliz. Mesmo tendo tirado uma nota, assim, teoricamente baixa, eu passei na matéria, consegui tirar uma nota boa. E eu fiz, acho que a prova é realmente em 20 minutos, porque eu tava assim, sem paciência nenhuma, eu tava estressada assim, meu Deus, como que eu não tô conseguindo responder essas perguntas? Enfim, consegui fazer a prova. E aí eu fui pra aula que eu tinha atrasada, que era responsabilidade social e ambiental. Eu demorei um pouco pra achar essa matéria, porque esse meu caderno, ele é do ano passado. Então, eu tenho matérias desde 2020 até agora, 2021. Então, eu tenho muita coisa nesse caderno, porque se vocês perceberam muito bem, é um caderno, assim, extremamente grande. E aí eu demorei um pouquinho pra encontrar. E essa aula tava uma semana atrasada, porque eu não consegui assistir. E eu acho que o bom do EAD é isso. Você consegue assistir as aulas mesmo que você tenha algum compromisso no dia ou você não esteja se sentindo bem. Coisa que no presencial a gente não vai ter, né? E ano que vem as minhas aulas presenciais, elas voltam. E eu acho que vou ter uma certa dificuldade, porque teve muita gente que reclamou que não conseguiu se adaptar ao EAD. No meu caso, já foi totalmente o contrário. No EAD, eu consigo ser muito mais produtiva, eu consigo me concentrar muito mais do que no presencial.
Por exemplo, no EAD eu consigo comer e assistir ao mesmo tempo. Eu consigo consultar alguma coisa na internet porque eu tenho Wi-Fi de casa. Eu posso ficar de pijama, uma roupa mais confortável. Durante o intervalo ou enquanto o professor aguarda os outros alunos responderem as atividades, eu acabo lendo um livro, editando um vídeo, assistindo alguma coisa no YouTube, resolvendo algum outro problema. Coisa que no presencial eu não vou conseguir ter. Fora que a distância da minha casa para a faculdade que eu vou fazer é assim, um pouco grande. Quando eu entrei no presencial ano passado, eu só consegui ir na aula 2 semanas. Fui 2 semanas e aí entrou a pandemia. Se eu estiver fungando um pouco é por causa da minha sinusite, peço desculpas. Mas eu só fui pra aula presencial 2 semanas. E aí eu chegava em casa 11 horas da noite e saía de casa às 9 da manhã, porque na época eu trabalhava 6 horas só. E aí eu pegava 2 ônibus pra ir pra faculdade e 2 ônibus pra voltar. Então, era um tanto quanto perigoso o horário que eu saía da faculdade, o horário que eu chegava em casa. Então, ainda bem que ano que vem é o último ano, graças a Deus. Gente, o professor gravou a aula, só ele e mais uma aluna. Por que aconteceu? Deu problema com o cronograma dos alunos e aí marcaram uma prova no dia da aula. Aí foi todo mundo fazer a prova e ficou só a Jéssica na aula. Eu entrei e tentei fazer a prova e a aula ao mesmo tempo, não deu certo. Aí eu saí da aula e continuei fazendo a prova. E meu professor, esse aqui, ele tem 66 anos. Enquanto muita gente já faz contagem regressiva pra se aposentar, ele tá aqui, ó, dando aula. E ele é muito inteligente, a aula dele, assim, você tem vários insights, ele vai fundo no assunto, te faz refletir. Inclusive, vou sentir saudades. Olha eu aí. Linda! Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care. Can you be here and I'm good alone? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on night. Right there on top of them. É engraçado se ver estudando porque eu fico muito séria. Olha isso, gente, essa cara de brava. É só cara de brava, eu não sou brava assim não, tá? Essa aula a gente tava falando sobre o consumismo. Gente, uma aula muito, muito, muito legal pra ser a última aula, sabe? Eu acho que a gente deveria ter estudado mais no início pra ter explorado mais. Eu gostaria muito de ter participado. E essa é uma aula mais de debate. A gente tem oportunidade de expor as nossas opiniões. O professor, ele nos incentiva a pensar e a expor o que a gente tá pensando. E o mais legal dessa aula foi a gente falar sobre o consumismo. Sobre a questão da gente comprar aquilo que a gente tem vontade e não aquilo que a gente realmente precisa. O ser humano, ele sempre tem uma necessidade nova. Uma necessidade, assim, entre aspas, né? Porque a necessidade é aquilo que você precisa pra viver. E muita coisa que a gente compra, a gente consome, a gente realmente não precisa daquilo pra viver. Mas o marketing de hoje, as propagandas de hoje, elas são tão apelativas que você só consegue se sentir feliz e completo se você consumir, se você tiver posse de algo. Então, o avião querendo participar desse momento único dessa aula. Mas eu gostei muito dessa aula, eu anotei bastante coisa, refleti sobre bastante coisa. Pena que era aula gravada. E esse fone, galera, é uma dica muito boa pra vocês. Esse fone é um fone estilo... eu não sei qual é o nome. Orelhinha de panda.
Eu não lembro, não me recordo agora o nome. Mas esse fone, ele é muito bom. Ele é melhor do que aqueles fones tradicionais, sabe? Porque ele abafa realmente todo tipo de ruído, de barulho, coisas que venham pra te atrapalhar e pra te tirar do foco da aula. Então, os meus pais ou meu irmão, quando quer falar comigo, eles não adiantam me chamar da sala porque eu não vou ouvir. Eles têm que vir aqui no quarto, me cutucar ou ficar olhando pra minha cara pra eu poder perceber que eles querem falar comigo. Outra coisa que eu mudei muito na minha forma de estudo esse ano foi todas as vezes que eu vou copiar alguma matéria, copiar algum texto, fazer alguma anotação, é sempre dividir a minha folha ao meio. Como tá mostrando nesse take agora, que é dividir a folha em 2 colunas. Eu percebi que quando eu vou revisar, quando eu vou ler a matéria, ela tá muito mais organizada, muito mais entendível, e eu consigo encontrar aquilo que eu preciso dentro do meu resumo de uma forma muito mais fácil. Então, ano que vem, quando eu voltar para as minhas aulas da faculdade, eu pretendo comprar o caderno Studs, porque ele tem o caderno reposicionável, tem as linhas brancas, a tinta não passa pro outro lado por ser gramatura 90, então lá também eu vou continuar fazendo a mesma coisa como eu fazia nesse caderno. Ele tem a folha bem fininha, então essas canetas da Stabilo, elas têm uma cor muito forte, então a tinta acaba passando tudo pro outro lado e aí não fica muito legal a anotação. Por mais que eu goste de ter uma anotação bonita, o meu caderno não colabora muito, mas isso não me impede de fazer as minhas artes. Eu gosto muito também de pesquisar no Pinterest. Alguns tipos de título, fazer alguma coisa diferente, porque quando você tem um resumo bonito, um resumo bem organizado, um resumo bem escrito, quando você vai estudar, você estuda até com mais prazer, com mais força de vontade, você tem vontade de ler aquilo que você escreveu. Agora, quando você tem um resumo bagunçado, com uma letra feia, com, sei lá, todo desorganizado, você não tem vontade de ler. Ou quando você lê, você acaba não entendendo, porque a nossa mente, ela é visual. Antes da gente querer comer alguma coisa, a gente olha ali a aparência, a embalagem, e se ela for bonita, a gente consome aquela coisa. A mesma coisa é o texto, é o teu caderno. Então, eu não tô falando pra você que você tem que ter 100 canetas, 300 marca-textos. Não, eu tô te falando pra você fazer o melhor que você tem, com o melhor que você pode fazer. E você vai ver como ter uma anotação organizada vai te ajudar na hora de você resumir, de você estudar, de você revisar. Outra coisa também que eu faço bastante, principalmente quando eu tô em semana de prova e eu entendo que eu estou em semana de prova, eu não sou do tipo de pessoa que revisa muito, sabe? Eu gosto muito de prestar atenção na aula. Quando eu tô na aula, eu tô na aula. Então eu foco bastante na aula, nas explicações do professor. Eu gosto de interagir com o professor. E esse modelo de EAD, eu gostei muito, porque as aulas eram ao vivo. Então, se eu tivesse alguma dúvida ali na matéria, eu conseguia conversar com o professor, eu conseguia tirar a minha dúvida com ele. Então, em todas as aulas, os professores nunca me viram, mas todos eles sabem meu nome pela minha participação na aula, porque eu sempre fui daquelas de absorver o máximo de conteúdo possível dentro da aula, pra depois não precisar revisar de novo, sabe? Revisar só no caso de dúvida ou só de relembrar. Mas de eu sugar o máximo de conteúdo possível do professor, de perguntar, de fazer resumo, de fazer o exercício ali junto com o professor, ou fazer resumo no dia seguinte, porque a matéria tá ali fresca, então eu consigo entregar o melhor que eu posso pro professor, e consequentemente minha nota vai ser muito boa. Então esse semestre, na verdade esse ano de 2021, eu foquei realmente na faculdade. No ano passado eu não tinha essa cultura assim tanto de estudar, eu perdi um monte de aula, faltava um monte de aula, porque eu não tinha um lugar para estudar. O quanto isso é importante, né? Você ter um espaço para você estudar, para você sentar, para você pensar ali, para você anotar. Eu estudava no chão do quarto, estava na mesa da cozinha. Não era um ambiente de estudar, era um ambiente de eu dormir dentro do meu quarto, e na cozinha era um ambiente de comer. E uma coisa que me ajudou bastante foi comprar minha escrivaninha, comprar as minhas coisinhas e sentar para estudar. Aqui em casa é assim, se eu não tô na cozinha, eu tô no quarto. E aqui eu já me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso papo, da nossa conversa, esse livro que eu tô lendo no momento, a seleção. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever nesse canal rumo aos 500 inscritos, e até o próximo vídeo. Tchau!